Boa noite, pessoal. É, Muita gente me conhece, sou o Valadão, trabalho já há algum tempo com treinamentos de protocolos Easy, sou consultor Easy há 18 anos, professor do Instituto Henrique Bassi, e hoje a gente vai bater um papo aqui sobre evolução dos preparos endodônticos. Aproveitar essa época de quarentena aí, que as pessoas estão mais reclusas, e tentar passar alguma coisa, alguma informação para ajudar aí no dia a dia e passar esse tempo aí. A ISE tem uma trajetória de 20 anos, onde a gente iniciou há muito tempo atrás, as pessoas mais experientes vão lembrar disso, com uma sequência de limas que a gente chamava de Pro Design. Então, eram 6 instrumentos, trabalhando segmentado, e no final de todos os instrumentos, a formatação do canal era 2507 ou 2506, dependendo da complexidade do dente. Depois a gente entrou com a ProDesign S, que eram também uma sequência de 4 limas, e no final das 4 limas, o preparo ele era 2506. Não mudava muita coisa do ProDesign para o ProDesign S, só o número de limas que diminuía, e a gente também não usava mais gates glidden. Depois a gente passou por um período de reciprocante, que era o duo híbrido, que a gente terminava o nosso preparo em 2508. Em 2013 para 14, a gente teve uma mudança bastante importante quando do lançamento da Logic. A Logic veio para mudar um pouco a ideia de primeiro formatar e depois medir o forame. A Logic tem a ideia de primeiro medir o forame para depois formatar. Então, a gente, com a ideia também de uma lima de patência, que a gente já tinha bastante experiência com o ProDesign S, que a gente já tinha uma lima de patência, 2501, no Logic a gente ampliou isso e aumentamos o número de limas de patência de 1 para 4, ou seja, a gente tinha 2501, 3001, 3501 e 4001. Para que a lima de patência definisse o diâmetro do forame e a lima de acabamento, que é uma lima de acordo com a lima de patência, faria o preparo e a gente usaria apenas um instrumento após a patência. Essa é a finalidade e o objetivo do Logic. Com o movimento, com a cinemática rotatória, como principal cinemática do sistema, mas com a possibilidade de reciprocar. De acordo com a configuração da lima, ela também tem a possibilidade de reciprocar quando necessário, quando for preciso. Então, a evolução dos preparos endodônticos, a gente veio de 25.6.7 lá atrás, passando por 25.6, que foi no ProDesign S, 25.8 do híbrido, e no Logic a gente começou a pensar em diminuir esse desgaste cervical e médio para entrar na filosofia daquele momento, que é os preparos mínimos, né? Preparo minimamente invasivo. Com isso, a gente tinha no Logic a 25.4 e a 25.6. Além das outras limas do arsenal, que de acordo com a lima de patência seria 3005, 3505 e 4005. A família Logic foi aumentando e a gente, em 2018, foi incorporada no sistema os tapers 3, que hoje ainda gera um pouco de desconfiança nos usuários em relação a se limpa ou se não limpou, mas é uma evolução exatamente dos preparos endodônticos, onde a gente preconiza a diminuição do desgaste cervical e médio, sem perder a qualidade de limpeza e desinfecção do sistema de canais. Os tapers, então, 3, 4 e 5 estão contemplados como limas do sistema Logic. A 3 e a 5 como limas da sequência normal e a Taper 4 como uma lima acessória, que também é muito utilizada por vários colegas endodontistas.
Quais os limites, então, da tecnologia na endodontia? A tecnologia deve servir ao máximo para potencializar os fatores que contribuem para os objetivos da endodontia. E quais são esses objetivos? Vou voltar aqui, passou rápido. Quais são os objetivos da endodontia? Manter o elemento no arco. Essa é a ideia da endodontia. Livre de infecção. Manter a função mastigatória e contribuir para a estética do elemento. Opa! Se a gente conseguir isso aí, o objetivo da endodontia está alcançado. Olha lá, Hugo Basso, um colega de trabalho, um amigo também, confirmando o que a gente está falando aqui. Uma ideia de ter um plano de tratamento a partir do diagnóstico e realizar um tratamento endodôntico minimamente invasivo com limpeza e desinfecção e uma obturação competente ali, coerente com a instrumentação. Então vamos lá. Diagnóstico é o importantíssimo aqui. Acesso, preparo do canal, limpeza e obturação. Isso não vai mudar. A gente pode mudar muita coisa na endodontia, mas essa sequência não vai mudar. O diagnóstico é o nosso GPS e depois disso entender a melhor maneira de fazer a limpeza, desinfecção e obturação do sistema de canais. E a obturação? A obturação, pouca coisa mudou. O que mudou nos últimos anos agora de obturação foi o advento do biocerâmico. Fora isso, nada de novo. Então, os biocerâmicos foram idealizados aí há uns 10 anos atrás e há uns 5, 6 anos atrás estamos usando aqui no Brasil e agora, com os últimos 2, 3 anos, com uma ênfase um pouco maior nessa técnica de obturação aí com biocerâmicos. A Easy lançou também os cones calibrados, de acordo com a linha de instrumentação, existe um cone calibrado para que seja realizada uma obturação mais previsível e que seja também possível de usar tapers menores, porque quando você tem uma lima 0,3, você tem que ter um cone compatível, senão você não consegue uma obturação competente. Então, nós temos aí tapers 3, 4, 5 e 6 para lima e tapers 3, 4, 5 e 6 para cone. O cone de gutapeste deve se adaptar ao preparo e não o preparo ao cone, isso é lógico. Aqui a gente usou um taper 5 com um cone taper 5. Dupla curvatura, a instrumentação foi realizada e a obturação competente para que o sistema de canais fossem todo contemplado. E a endodontia mudou e só você que não viu, talvez. A ideia então é o quê? É instrumentar dentro de uma coerência anatômica de cada dente e usar o instrumento que for mais coerente ali com essa anatomia. Nesse caso aqui, nós tivemos uma instrumentação com uma lima 3003 e um cone 3003. Não tem necessidade de desgaste maior e a ideia de instrumentar com limas menores, com tapers menores, é para deixar o hemisfério cervical do dente com mais resistência às funções mastigatórias ali e à função geral da mastigação aí do elemento. Fábio Rodrigues, um grande colaborador aí, também consultor Easy, já trabalhando com 03, com bastante competência. Tapers 4, Guilherme Bassi também gosta bastante do Taper 4, onde a gente vê o diagnóstico, a radiografia inicial, onde a gente pode ter dupla curvatura aqui, essa dupla curvatura é contemplada na obturação, com bastante competência ali. E as Taper 3, elas foram idealizadas em 2018, e é o que eu falei anteriormente, tem todas as pontas e o Taper 03. Para favorecer o quê? Para favorecer
a limpeza e a desinfecção e cada forame. Então, por exemplo, eu não preciso ter uma lima mais grossa se eu tenho um forame maior. Isso não tem sentido. Se eu tiver um forame 40, não preciso usar uma lima com taper maior só porque o forame é 40. Eu posso, de acordo com a necessidade, dilatar apenas 0,3 e obturar o 0,3. A diferença aí é ter condição de obturação com a lima 0,3, com o preparo 0,3. Aqui novamente uma instrumentação bastante suave e econômica com o Taper 3. Seção transversal da lima 03 é dupla hélice, que favorece um alto poder de corte. Aí. Outro caso do Hugo Bastos, onde a gente tem uma confirmação das indicações da lima 03, que são dente longo, atrésico, na região, na raiz mesial, que a gente vê uma certa dificuldade em uma atresia, e não nem tanto dilacerado, mas um pouco curvo aqui na raiz distal. De qualquer maneira, uma qualidade de obturação bastante grande, usando aí as limas 03. Aqui foi usado 3003 e o Cone 3003 também. Vários trabalhos confirmam e corroboram essa ideia de cortar menos, de ser mais econômico no terço cervical e médio. E lima única rotatória? A tecnologia do tratamento térmico que faz com que a lima tenha um enorme ciclo até a fadiga, e a tecnologia de usinagem, que faz com que a lima tenha um alto poder de corte. Isso favorece a poder usar uma lima única após a patência. O tratamento térmico confere ao níquel titânio algumas qualidades. Uma delas é a maleabilidade, que aumenta, e a gente vai ter uma distorção que, preferencialmente antes da fratura, para que a gente possa descartar essa lima após a distorção aí. Então, se a gente for considerar uma ideia de tratamento térmico, as distorções são bem-vindas, desde que não se torne um problema de eficiência. Temos de encontrar um ponto de equilíbrio entre flexibilidade e eficiência. Vários trabalhos também comprovam o grau de aumento da resistência após o tratamento térmico. Por que a Logic é tão eficiente? Por causa de vários motivos. Um deles é o design, que é diferenciado. Aí nós temos a ponta arredondada, ângulos helicoidais que são favoráveis ao não parafusamento do instrumento. Temos vários tapers para poder cada lima ser usado em cada caso. Isso também favorece. E o processo de fabricação é diferenciado. Quando o tratamento térmico é realizado no fim do processo produtivo, faz com que a lâmina perca poder de corte e, consequentemente, a eficiência. Então, como que as empresas produzem lima? Cortam o fio, faz-se o taper, arredonda-se a ponta, produz o ângulo helicoidal e depois faz o tratamento térmico. A Easy mudou isso aqui. Ela primeiro trata e depois faz o ângulo helicoidal. Então, essa mudança no processo de fabricação favorece o alto poder de corte que a lima já sai da empresa, sem ter o arredondamento do fio da lâmina pelo tratamento térmico. Então, a gente primeiro faz o tratamento térmico e depois a gente faz o ângulo helicoidal ou a usinagem. Outro caso aqui muito interessante, Taper 3. E o conceito de Logic? O sistema Logic tem um conceito que privilegia a endodontia conservadora. Então, é uma lima após uma lima única para a formatação após a patência. Então, uma lima após a patência. Isso não quer dizer que quando você precise usar uma lima intermediária, você não possa. Isso está autorizado, tá?
permitido, mas em um número muito elevado de casos, a gente faz a patência e com apenas uma lima a gente faz a formatação. O que a gente conversou a respeito de taper 3 é que taper 3 pode ser lima final ou pode ser lima intermediária. Se você não tem condição de obturar um taper 3, é óbvio que você vai ter que ampliar para um taper 5. Mas, se o dente é tão atrésico que tem um estresse tão grande para o taper 5, você pode intermediar com uma lima 003. Quando foi lançada a lima a Logic, em 2013 para 2014, a gente tinha os cabos todos coloridos, de acordo com a norma ISO, vermelho 25, azul 30, verde 35 e assim por diante. Mas, o ano passado, a Logic teve que passar por uma mudança. E ela passou por uma mudança para poder melhorar e se adaptar a uma nova ideia de aparelho sem fio que a gente lançou, que são os aparelhos que têm o localizador acoplado. Com o localizador acoplado, os cabos galvanizados não davam contato para leitura do localizador. Então, teve que se mudar o cabo para um cabo que tivesse contato e desse a leitura com o localizador dos motores novos. Esses aqui são casos de Logic 1, todos 03. E a gente entrou no Logic 2 para mudar o cabo e dar o contato eletrônico. Qual a vantagem? Já que a gente ia mudar a lima, a gente mudou alguma coisa no fio do Taper 5, eu vou explicar, e melhorou também o menor índice de torque para poder se fazer o preparo e menor efeito de parafusamento que foi mexido em alguma coisa do ângulo helicoidal. Então, a Logic 2 veio para mudamos o cabo, não é mais galvanizado, para dar o contato, novo cabo condutor para o uso de conectado ao localizador apical. Então, esse cabo foi mudado, algumas coisas foram alteradas, já que a gente ia mudar o cabo, a gente mudou também, colocou aqui as marcadores de profundidade, 18, 19, 20, 22 milímetros. Os anéis, são 2 anéis agora, um anel que diz qual é o taper, outro anel que diz qual é a ponta. Então, por exemplo, se eu tenho um anel amarelo e verde, eu vou ter um taper 5 e uma ponta 35. Outra coisa que mudou também foi o fio de fabricação das Taper 5. As limas Taper 5, que eram fabricadas com fio 1.2 na Logic 1, agora no Logic 2 são fabricados com o fio 1.0. Então, melhorou a entrada da lima no dente, no canal, e corta-se menos cervical. Então, você tem uma economia, você não corta tanto na cervical. É pouco, 1.0, 1.2? Verifiquem isso. Aqui é Logic 2. E aqui dá para comparar a Logic 1, o caso do Fred, lá de Belo Horizonte, com a Logic 2. É bem suave a mudança, mas existe. E se existe e se economizou dentina, palmas, muito bom. A ideia é essa. A ideia é sempre trabalhar em minimamente invasivo. Entenderam? Aqui um caso do Alessandro Coelho, um caso com uma anatomia bastante complicada também, mas que foi toda copiada ali, Taper 3. Olha que bacana. Rafael, também uma anatomia particular do molar inferior, que também foi bem copiado no Taper 3, Logic 2. Aqui dá para ver a raiz mesial. Aqui é a primeira, segunda radiografia. Aqui um caso do Gustavo. Também tem uma anatomia particular, também é Logic 2. Bastante interessante.
E é isso que a gente queria passar para vocês, uma ideia de evolução de preparo endodôntico com a mudança ou a evolução dos tapers, sempre diminuindo os tapers para a gente proteger e para a gente economizar a dentina cervical e média, com não perdendo a qualidade da instrumentação, qualidade da desinfecção e qualidade da obturação. Boa noite a todos. Espero que na próxima bate-papo a gente possa conversar aí um pouquinho sobre fratura de instrumento, tá? Obrigado pela atenção. Fica aí o meu contato e até a próxima. Um abraço.